E aí, galera intensiva, o meu nome é Ivens, sejam bem-vindos a mais um Questões Comentadas, nosso quarto vídeo, Questões Comentadas, que é a série de vídeos aqui do meu canal, onde eu comento questões de concurso público ou prova de residência, enfim, qualquer tipo de questão que você queira ver a resolução comentada aqui, tá certo? Queria aproveitar e agradecer quem mandou a prova que a gente vai utilizar no vídeo de hoje, foi meu amigo Daniel, lá de São Luís do Maranhão, então um grande abraço, meu amigo. Se você quiser ver alguma questão, alguma prova comentada aqui, então manda para mim lá no meu Instagram, tá bom? Vamos ver aqui qual que vai ser a primeira questão de hoje. Então, ó, questão do concurso da EBSER, prova para o cargo de fisioterapia em terapia intensiva do ano de 2019. Então, uma característica importante da hemoglobina é o fato de que, dependendo do ambiente no qual ela está, sua afinidade pelo oxigênio é reversível, podendo ocorrer diminuição ou aumento dessa afinidade. Assinale a alternativa correta que apresenta fatores que reduzem a afinidade da hemoglobina pelo oxigênio. Vamos dar uma olhada aí nas alternativas. Alternativa A. Quais são, então, os fatores que vão diminuir a afinidade da hemoglobina pelo oxigênio? Dióxido de carbono reduzido, redução da temperatura, aumento do pH, redução de fosfoglicerato. Então, se a gente olhar nas 5 alternativas aí, ele vai querer saber, entre esses fatores, CO2, temperatura, pH e de fosfoglicerato, qual alteração nesses fatores vão levar à diminuição da afinidade da hemoglobina, tá bom? Então, eu vou partir direto aqui para a resolução para ficar mais claro, mas a questão em si, ela trata o quê? Da curva de dissociação da hemoglobina, né? Aquele deslocamento para a direita ou para a esquerda, quando a gente tem diminuição ou aumento da afinidade da hemoglobina pelo oxigênio. E qual alteração nesses fatores que ele está pedindo aqui vai levar a curva para a direita ou para a esquerda? Vamos aqui para o gráfico para ver? Então, vamos lá. No nosso gráfico, a gente tem a dissociação, a alteração da curva para a direita, né, o desvio para a direita e o desvio para a esquerda. O que vai levar o desvio para a direita, ou seja, diminuição da afinidade da hemoglobina pelo oxigênio, que é o que pede a questão. A gente tem aqui, ó, aumento da concentração dos íons H+, a gente tem aumento de temperatura, aumento do PCO2 e aumento do 2,3 de fosfoglicerato, tá certo? Então a gente vai ter que procurar alternativa lá na questão que apresente esse tipo de comportamento aqui, tá bom? Então, aumento dos íons H+, aumento de temperatura, aumento do PCO2 e aumento do 2,3 de fosfoglicerato, que desviam a curva de hemoglobina para a direita. Quem desvia a curva aqui para a esquerda é o contrário, é a diminuição desses fatores. Então, diminuição dos íons H+, diminuição de temperatura, diminuição do PCO2 e diminuição do 2,3 de fosfoglicerato. Como uma regrinha, como que a gente pode lembrar como que isso acontece para a gente não esquecer na hora da prova, né? Então, aonde que é importante que diminua a afinidade da hemoglobina pelo oxigênio? Ou seja, aonde que é importante que a hemoglobina libere o oxigênio? É onde a gente está tendo maior atividade e consumo de oxigênio. Então, para a gente não esquecer, uma boa regrinha é lembrar que no músculo há bastante consumo de oxigênio. Então, quando a hemoglobina chega no músculo, ela precisa liberar o oxigênio. E o que faz ela liberar o oxigênio lá para o músculo? É justamente essa alteração que a gente está vendo aí na curva. Então, como que é o ambiente ali no músculo? Ele tem maior concentração de íons H+, ele tem maior temperatura, porque ele está em trabalho, ele está tendo o trabalho muscular ali ativo, a temperatura ali é maior, ele tem maior PCO2, porque ele está consumindo oxigênio e liberando PCO2, e ele tem maiores níveis de 2,3 de fosfoglicerato também. Então essa é uma boa regra, lembrar que no músculo a gente tem um ambiente propício para a liberação do oxigênio, ou seja, para a diminuição da afinidade do oxigênio pela hemoglobina, por conta de como é o ambiente celular ali do músculo, tá bom? Então lembrar que o músculo está trabalhando, então ele tem consumo de oxigênio, está liberando CO2, está liberando íons H+, tem aumento de temperatura e tem mais 2,3 de fosfoglicerato, tá bom?
vamos olhar aqui as nossas alternativas. Ah, e o contrário, né? Porque se nesse ambiente diminui a afinidade, aonde que aumenta a afinidade da hemoglobina pelo oxigênio? Lá no pulmão, aonde a gente tem menos CO2, a gente tem uma temperatura menor, menos íon H+, e menos 2,3 de fósforo glicerato, tá? Então lembra dessa regrinha músculo e pulmão, que a gente vai lembrar onde que dissocia a hemoglobina para a direita e para a esquerda com o aumento ou diminuição desses fatores. Então aqui a gente vê que a resposta certa foi a letra C. O que a letra C fala? Que vai reduzir, né? Onde tem redução da afinidade da hemoglobina pelo oxigênio. Quando tem dióxido de carbono elevado, quando a gente tem aumento de temperatura, redução do pH. Por que redução do pH? Se você tem mais íons H+, se você tem mais PCO2, você tem um pH mais ácido, né? Redução do pH. E aumento do difosfoglicerato. Por isso a resposta correta é a resposta C. Certo, galera? Vamos para a nossa próxima questão aqui. Hoje também com 2 questões no nosso vídeo. Então, também uma prova da EBSER, da mesma prova, né, do concurso de fisioterapia para terapia intensiva de 2019, ainda falando sobre o transporte de gases no sangue, tá bom? Então, sobre os mecanismos de transporte de gases pelo sangue, leia com atenção as sentenças abaixo e assinale a alternativa que preencha corretamente e respectivamente as colunas. Então, vamos ver aqui. O passinho aí é um fenômeno que descreve a tendência da hemoglobina a perder afinidade pelo em ambientes mais ácidos e a ganhar afinidade em ambientes mais alcalinos. Já o ocorre pelo aumento da tendência de deixar o sangue conforme aumenta a saturação da hemoglobina pelo oxigênio. Aqui nas alternativas a gente tem efeito Aldane, oxigênio, efeito Bohr e dióxido de carbono. Então, dentre essas 4 variáveis, a gente vai ter que preencher essas 4 lacunas. Então, a gente precisa saber o nome do efeito e qual gás que está relacionado a ele, tá certo? Para a gente pensar nisso, a gente precisa entender quais são os efeitos e qual gases ele vai atuar. Então, vamos olhar o gráfico na resolução que eu deixei aqui? Então, ó, primeiro efeito, efeito Bohr. Vocês lembram o que é o efeito Bohr? Então, o efeito Bohr, ele tem relação com a afinidade da hemoglobina pelo oxigênio conforme muda a concentração do CO2. Então, se a gente olhar aqui, ó, na terceira curva que está mais à direita, ó, tem um PCO2 de 80, e é onde tem menos afinidade do oxigênio para a hemoglobina. A curva está desviada para a direita. Se a gente olhar na curva aqui da esquerda, né, a que está mais desviada da esquerda, ela tem um PCO2 de 20. Então, a concentração de PCO2 mais baixa está relacionada a uma maior afinidade da hemoglobina pelo oxigênio. Então, o efeito Bohr é esse efeito que altera a afinidade da hemoglobina pelo oxigênio de acordo com a concentração de CO2. Quanto maior a concentração de CO2, menor a afinidade do oxigênio pela hemoglobina, e a curva desvia para a direita. Quanto menor a quantidade de CO2, maior a afinidade do oxigênio pela hemoglobina, a curva desvia para a esquerda. É exatamente o que a gente falou na questão anterior, só que eu não dei o nome do efeito, para a gente não perder aqui a questão, tá bom? Então, o que acontece lá naquela questão anterior é o efeito, parte do efeito Bohr. Quanto maior a concentração de CO2, diminui a afinidade do oxigênio pela hemoglobina. E o segundo efeito que ele colocou aí é o efeito Aldane, que aí é o contrário, é o efeito da concentração do oxigênio sobre a afinidade da hemoglobina pelo CO2. Então aqui a gente vê, nessa curva de baixo, a gente tem uma PO2 de 100, e aqui a gente tem uma menor afinidade da hemoglobina pelo CO2. Quando a nossa PO2 diminui a afinidade da hemoglobina pelo CO2, ela aumenta. Então, esse é o efeito Aldane, o efeito da concentração do oxigênio sobre a afinidade da hemoglobina pelo CO2. Então, vamos tentar preencher aqui a nossa questão. Então, como que vai ficar? O efeito Bohr é um fenômeno que descreve a tendência da hemoglobina a perder afinidade pelo oxigênio em ambientes mais ácidos e a ganhar afinidade em ambientes mais alcalinos, ou seja, ambientes mais ácidos, maior concentração de CO2,
desvia a curva para a direita, diminui a afinidade da hemoglobina pelo oxigênio. Já o efeito Aldani ocorre pelo aumento da tendência do dióxido de carbono de deixar o sangue conforme aumenta a saturação da hemoglobina pelo oxigênio. Então, o efeito Aldani é a alteração da afinidade da hemoglobina pelo CO2 conforme eu vou alterando a minha saturação da hemoglobina pelo oxigênio. Quanto mais oxigênio, menor a afinidade da hemoglobina pelo CO2. Certo? Então, nossa resposta certa aqui é a resposta E. Beleza, galera? Então, já deixa aquele joinha aí para dar uma moral, para a gente poder mostrar esse vídeo para mais pessoas, para eu ver que vocês estão gostando. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Lembra que a gente começou o canal tudo de novo, começou o canal do zero. Vamos chegar agora aí em 1000 inscritos, então bora lá chegar nos 10.000 do canal anterior. Já ativa o sininho para você não perder nenhuma notificação. Todo dia tem vídeo, então ativa o sininho para não perder nenhum deles. E deixa o seu comentário. Conseguiu acertar as questões? Conhecia o efeito Bohr? Conhecia o efeito Aldani? Tem alguma sugestão de questão, de prova para eu trazer aqui em vídeo? Então já deixa aí nos comentários. Eu espero vocês no próximo vídeo. Até lá!